Olá pessoal do EJA, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Júnior. Bom, estamos aqui com uma nova videoaula dos assuntos novos para agora início do segundo bimestre. Para as turmas do EJA A, 1B, 1C e 1D da disciplina de matemática. Os assuntos serão raiz quadrada, potência e cálculo de volume. Assuntos até vovó sabe, hein? Para a gente fazer um breve apanhado aqui dessa parte teórica, eu sei que vocês gostam muito quando eu vou para a parte prática de escrever, e eu vou fazer isso posteriormente à aula, que hoje é só teoria, tá? Que eu transmitirei para vocês, e posteriormente irei para uma prática para que vocês vejam e repassarei posteriormente atividades para vocês. Falando sobre raiz quadrada, isso aqui é a simbologia de raiz quadrada, né? É este símbolozinho aqui, ó, da raiz, ok? Cujo ele tem suas características, tem nomes. Esse doisinho que está aqui, que ele está aparentemente aqui, né? Aparente, que é o índice, porém ele não precisa estar aqui, uma raiz quadrada. Depois eu explicarei isso numa live com exercício. Aqui, a raiz quadrada é chamada de radical, essa própria aqui, ó, esse símbolozinho. O A, que representará um algarismo qualquer de números inteiros positivos que vamos trabalhar, radicando. Após o sinal de igualdade vem a letrinha B, que vai representar o quê? O resultado de uma raiz quadrada. Olha um exemplo bem prático com algarismos, não é? Aquilo que foi falado, olha, o 2 representa o índice, mas poderia ser só ser o 2, professor? Pode ser o número 3, 4, sim, com certeza. Eu botei como representatividade o número 2, porque ele representa, né, o índice. Raiz quadrada, que é o radical, radicando, ó, representa o algarismo 9, e a raiz, que é o resultado, que é o número 3. Exemplo, como é que eu leria isso aqui? Quanto é a raiz quadrada de 9? Ele diz que a resposta é 3. Professor, mas por que é 3? Simples, porque 3 vezes 3 é 9. Isso eu vou colocar em prática. Traduzindo, a gente vai brincar com tabuada, coisas que vocês já são feras. Os melhores já sabem disso, tá? Então a gente vai brincar com tabuada. E bem simples, vou dar logo a dica. Quem são dois números iguais que quando eu multiplicar vai dar o valor dentro do raiz? Essa situação, ó, o número dentro da raiz, que é o radicando, é 9, e ele diz que a resposta é quanto? É 3. Quanto é 3 vezes 3? 9. É o valor dentro do radicando, que é o 9. Tá? Essa parte aqui eu vou me aprofundar mais nas videoaulas de práticas. Observe, né? Temos ali uma tabelinha que depois eu vou trabalhar com ela. Raiz quadrada, a simbologia, aquilo que eu já mostrei a vocês. Fatoração, também vou para falar com vocês, fatorar. Tá? E aqui embaixo, a parte de lado vezes lado aqui, que vai dar, né, o valor da raiz quadrada. É aquela situação, quem são dois números iguais que vai dar o valor de A? Então vamos ver isso posteriormente. Potência ou potenciação. Nada mais nada menos é o processo inverso da raiz quadrada, mas vou chegar lá. É uma multiplicação de fatores iguais. Exemplo, quanto é 2 vezes 2 vezes 2? Observe que quando ele fala fatores, como exemplo da letra A, ele fala fatores, pode ser letras ou números, ok? Como eu botei na letra B, ó, A vezes A vezes A vezes A, tá? E observe, quando ele fala a palavra fatores iguais, traduzindo, quem são os algarismos ou letras que se repetem? No caso, não, 2. Observe, eu botei a palavra embaixo, ó, fatores iguais. Como eu sublinhei 2 vezes 2 vezes 2, que são os fatores iguais. Traduzindo, isso aí é a mesma coisa do que 2 elevado ao cubo, ou 2 elevado à terceira. Observe a resposta. Por que disso, professor? É bem simples. Quantos algarismos 2 estão multiplicando? Não são 3? Então, esse número 3, ele fica em cima, que é chamado de expoente. Olha a letra B. Quanto é A vezes A vezes A vezes A? Traduzindo, você vai repetir a base, que é a própria letra A, que são os fatores iguais, e vai quantificar, somar quantos A tem. E ele vai ficar em cima da letrinha A, no caso 4. A elevado à quarta potência. Observe mais embaixo, ó, as propriedades das potências. Ó, 3 elevado ao quadrado. O 3 se chama base, o 2, que fica em cima do 3, se chama expoente, e 9 é o resultado da potência, pessoal. Então, em suma, essa é a parte teórica que a gente vai ver, que estamos vendo aqui, tá? Não se preocupe, se alguém ficou com dúvida, vou fazer outras lives fazendo atividades para vocês.
Mas desde já, essa é a nossa videoaula que vamos dar essa continuidade. Olha o que eu falei antes. Potência e raiz quadrada são operações inversas. Observe os exemplos aqui, ó. Eu coloquei ao lado esquerdo do vídeo uma potência e no meu lado direito uma raiz quadrada. Observa. Olha o primeiro exemplo. Quanto é 10 elevado a 2? Ou 10 elevado ao quadrado? É igual a 100. Por que, professor, é igual a 100? É a brincadeirinha aqui do seu rei mandou dizer. O número 2 manda no de baixo. O de cima manda no de baixo. Ele vai dizer, na multiplicação, quantas vezes eu repeti o número 10, que é a base. Quantas vezes eu repeti o 10? 2 vezes. Então, quanto é 10 vezes 10? 100. Olha o exemplo da raiz quadrada. Quanto é a raiz quadrada de 100? É 10. Aí eu volto a dizer aquilo que eu refalei aqui no início do vídeo, né? Que são dois números iguais que quando eu multiplicar vai dar 100. 10 vezes 10. E observe que um responde o outro. Observe que a pergunta da potência é a resposta da raiz quadrada. Em que a resposta da potência é a pergunta da raiz quadrada. Olha o outro exemplo. 3 elevado ao cubo, ou 3 elevado à terceira. Observe que eu falei a palavra elevado. O que é elevado? Elevado quer dizer o quê? Algo que está acima ou em cima de alguma coisa ou de alguém. Ó, quantas vezes a base fala com o expoente? Eu vou repetir o 3 quantas vezes? 3 vezes. E quanto é 3 vezes 3 vezes 3? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Olha a resposta, 27. Olha agora para a raiz cúbica. Observe como mudei o palavreado, a frase. Raiz cúbica, por quê? Observe o índice, não é mais o 2, é o 3. Mas, professor, lá na raiz quadrada do 100 não tinha um 2. Beleza, não tem problema, porque esse número 2 é para demonstrar a vocês que o índice ele representa a palavra quadrado ou quadrada, tanto no masculino ou feminino, que é usado nas operações inversas, como de potência ou raiz ó, quadrada, no feminino, na potência elevado ao quadrado. Professor, e aí, quanto é essa raiz cúbica de 27? E aí? Em suma, traduzindo, esse índice ele vai me dizer quantas vezes vai dar a resposta de 27 dentro da raiz. Então, o que é que eu fiz? Esse 3 vai me dizer quantas vezes eu repeti-lo. Por coincidência, ali no número 3, repita ele 3 vezes o número 3. Quanto é 3 vezes 3? 9. E quanto é 9 vezes 3? 27. Bateu com o valor dentro da raiz. Então, a resposta é número 3. E para encerrar aqui, ó, 5 elevado à quarta potência. Ele diz que dá 625. É a mesma brincadeirinha. Do seu rei mandou dizer, ó, o de cima, o número de cima 4, manda o de baixo, que é o 5, que é a base. Então o expoente vai dizer quantas vezes eu repeti o 5. Quantas vezes? 4 vezes. Então é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Então, se você multiplicar, que 5 vezes 5 dá 25, e 5 vezes 5 dá 25, e 25 vezes 25 dá 625. Olha para a raiz quadrada ali. No caso aqui, ó, raiz quarta. Olha, quanto é a raiz quarta de 625? Ele diz que é 5. Professor, por que é 5? Olha o processo inverso da potência, como ele já te responde. Traduzindo, eu repetiria o número 5 4 vezes. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar a resposta de 625. Tá, pessoal? Com calma, tranquilidade, a gente vai desvendar esses mistérios. Vou dar uns videozinhos aí bem massa, alguns macetes, que vai ser aqui feito nos azulejos daqui do prédio onde eu moro. Tá? Mas desde já, um grande abraço, tudo de bom, saúde e paz. Fui!